Salve, salve família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, sou Murilo Duarte, mais conhecido aí como Favelado Investidor. Eu sei que você está na sua jornada aí para o seu crescimento financeiro e nesse vídeo aqui eu separei 3 carteiras de investimentos, vamos dizer assim, que não é para você copiar, é só para você entender o meu método de pensar, né, como que eu montaria ali uma carteira e que você pode se inspirar, aprender e ver se faz sentido para você aí fazer algumas alterações e construir a sua carteira, fechou? E a primeira carteira de investimentos, vai estar tudo aparecendo aqui na tela, é uma carteira de R$1.000. Eu costumo dizer que é uma fase que você está consolidando, está criando seus hábitos, tanto de você investir todo mês, tanto de você estudar e principalmente adquirir ali, né, essa disciplina, essa paciência para construir essa carteira, fechou? Bom, para você ter uma noção, né, então esses R$1.000 eu separei da seguinte maneira. Primeiro eu separaria 35% e colocaria ali num Tesouro Selic. Por quê? Com esse investimento você vai estar construindo ali a sua base e ao mesmo tempo vai estar adquirindo essa disciplina financeira. Depois eu pegaria mais 35%, claro, isso considerando que você tem um perfil de investidor ali um pouco mais moderado para arrojado, tá? Se for conservador, talvez não vai fazer muito sentido. Seria o quê? Esses 35% eu colocaria em fundo imobiliário, porque é muito importante nesse início você ter a sua motivação aflorada, vamos dizer assim. Porque quando você está começando, você não vai ver grandes resultados, porque você vai estar fazendo muito esforço para sobrar um dinheiro ali para estar investindo, só que aí você vai falar, pô, tô me matando aqui para fazer sobrar dinheiro para investir e eu não tô vendo esse patrimônio, né, explodir, crescer tanto. Então os fundos imobiliários, por eles pagarem dividendos mensais, vai trazer essa sensação de recompensa no curto prazo. Então é importante você ver essa renda caindo aí, mesmo que seja centavos, né, inclusive eu falava muito lá no meu Instagram, centavos hoje, milhares amanhã, justamente para trazer essa motivação. E se você não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui o Favelado Investidor, me siga lá, e depois eu pegaria 20% e colocaria em ações mais consolidadas, né? A gente tá falando aqui das blue chips, que são setores estratégicos e mais robustos dentro da bolsa de valores, que aí a gente tá falando do setor de energia elétrica, saneamento, financeiro, bancos como um todo, que aí você tem ainda assim uma oscilação na sua carteira, mas com uma oscilação, né, muito menor comparada a outros ativos. E falando de outros ativos que tem uma grande oscilação, eu ainda colocaria 10% em cripto, seja ali um Bitcoin, um Ethereum da vida. Por quê? Por mais que você vai ter muita oscilação na carteira, isso só vai representar 10% ali do seu patrimônio. Claro que esses 10% não vai te tornar multimilionário, não vai. Só que você vai estar se acostumando com essa oscilação, né, expondo ali uma parte do seu patrimônio, ao mesmo tempo que a médio e longo prazo, essa exposição, e você vai aumentando ela gradativamente, vai fazer muita diferença na sua valorização e aumento do seu patrimônio, né, dessa carteira, fechou? E agora falando aqui sobre a segunda carteira, que a gente já tá falando de um patrimônio de R$10.000, eu falo ali que é uma fase de aceleração da sua construção da sua carteira. Então o objetivo aqui dessa carteira seria o quê? Você ter mais renda, crescimento e também ter um hedge, né, ali uma proteção global vindo da sua carteira. Então, por exemplo, dos R$10.000, né, que a gente tá falando aqui dessa carteira, 25% estaria focado ali num caixa de oportunidade, que aí pode ser um tesouro direto Selic ou até mesmo um CDB com liquidez diária, tá? Desde que o banco ali também seja avaliado em AAA, pelo menos. Colocaria 35% em fundos imobiliários, tanto fundo de tijolo e de papel, porque novamente é importante você ter essa renda mensal, que você pode reinvestir, tanto nos outros ativos que eu vou falar, ou aumentar um pouco do caixa ali, ou até mesmo aumentar a sua exposição em fundos imobiliários. Depois eu pegaria 20% e ainda alocaria em ações blue chips, que foi que eu mencionei na primeira carteira, que são ali boas empresas que pagam bons dividendos, que são setores perenes, e 10%, família, eu colocaria em ETF global, né? Então aqui a gente já está falando pela primeira vez de você fazer um investimento na bolsa americana. Tem gente que gosta de investir em ETFs aqui na bolsa brasileira que replica algum índice, né? Algum ETF também da bolsa americana, mas não. Eu prefiro 1000 vezes você investir no exterior, porque aí o seu patrimônio em si fica em dólar mesmo, não em real que tá meio que pareado ao dólar. Não, eu prefiro 1000 vezes o dinheiro sair do sistema financeiro brasileiro e para o sistema financeiro americano, fechou? E os outros últimos 10% ainda assim colocaria em criptomoedas, seja novamente Bitcoin, Ethereum ou talvez mais uma cripto aqui. Porque o intuito aqui dessa carteira é que você tenha essa renda vindo de fundos imobiliários, um crescimento ali vindo das ações, ou até mesmo falando aqui do caixa como um todo, né? Que querendo ou não, o juros está muito alto aqui no Brasil, você tem essa valorização, mas principalmente essa
proteção global vindo de um ETF americano e até mesmo falando ali da valorização em relação a cripto. E antes de eu falar aqui, família, a terceira carteira, que aí já é com 100 mil reais, eu peço aqui você se inscreva no canal, porque assim você vai me ajudar a chegar em 500 mil inscritos e também eu estou te ajudando aqui a montar uma carteira bonitinha, né? Não é para você copiar. Vê se faz sentido aí a questão da distribuição desses ativos dentro da carteira. Então eu peço aqui que você se inscreva, fechou? E falando agora sobre a carteira de 100 mil reais que eu falo aqui, que é uma fase que você tem que ter proteção, mas também eficiência na valorização e na renda. Então, o caixa, aqui nesse caso, seria de 20%. Mesma coisa, Tesouro Selic, um CDB com liquidez diária. Depois eu colocaria aqui, já focando no longo prazo, 25% em renda fixa atrelada ao IPCA. Então, pode ser aí um Tesouro IPCA, pode ser um Renda Mais, ou então um Tesouro Direto Educa Mais, que aí é no longo prazo. Só que você tem que tomar cuidado em relação à marcação a mercado, que renda fixa, falando tanto pré-fixado ou IPCA+, você tem ali a oscilação no curto prazo. Então o ideal aqui é você comprar esses títulos quando a taxa de juros está mais alta. Por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, a nossa Selic está em 15%. E aí você vai encontrar títulos a longo prazo pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, que caso a Selic caia, você tem uma valorização muito grande nesses investimentos. Fechou? Depois eu colocaria ainda 25% em fundos imobiliários, que você tem essa renda um pouco mais estável. Ainda assim, 20% em ações boa pagadoras de dividendos, e aí 5% em investimento no exterior e 5% em cripto, que aí sim você teria uma boa diversificação, você está focando ali numa questão de renda, falando de fundos imobiliários, você tem um caixa de oportunidade, né, que aí você tem 20%, e ainda tem focado no longo prazo, que é o Renda Mais, ali um tesouro atrelado ao IPCA, e ainda assim no curto prazo, tanto investindo nos Estados Unidos, mas também tem um pouquinho de cripto na sua carteira, fechou? E é isso. O que você acha dessas três carteiras? É assim que eu investiria, tá? Eu acredito que tá bem distribuída. E lembrando que independente aqui da carteira, você tem que ter constância nos seus aportes, tá? Que isso sim também vai fazer uma grande diferença a médio e longo prazo. E reinvestir os seus ganhos também, fechou? E é isso, família. Espero que você gostou. Se você gostou, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!